Salve pessoal, Tonelo da GG do Kate aqui mais uma vez, agora com o primeiro episódio de um quadro mais analítico. Por quê? Aqui a gente vai falar sobre o quão importantes são as soft skills dentro do jogo, dentro do League of Legends competitivo, e mais do que isso, te mostrar como que os jogadores percebem essa importância, como que eles falam sobre ela, e claro, dentro do jogo, em game mesmo, onde tudo tá valendo, como é que as soft skills aparecem na organização e, claro, no impacto geral do jogo, né? Então, é sempre muito bom trocar essa ideia. A gente sabe que as hard skills são extremamente importantes, né? As habilidades técnicas, mecânicas do jogo também são essenciais para você ser um jogador competitivo de altíssimo nível e também no mercado de trabalho, enfim, na sua vida pessoal. Porém, os exemplos que eu vou tirar no quadro no vídeo agora são do MSI 2021, que está acontecendo no momento dessa gravação. E no MSI, um campeonato internacional de League of Legends, né, o mini mundial, o mundialito, só vão os times que venceram as suas respectivas regiões. Então, hard skill, mecânica, todo mundo tem bastante afiado. Agora, o que faz realmente a diferença são as habilidades comportamentais, as soft skills. Beleza? Tá com dúvida? Tá achando que eu tô metendo caô? Nada disso. Vamos comigo que você vai entender. Bom, para começar, vamos direto então pro primeiro exemplo do vídeo, que é do Humanoid, o mid laner da Mad Lions, time europeu que venceu a sua liga europeia, foi pro Mundial, né, e pro Mundialito, e aí falou um pouquinho a respeito de uma escolha um pouco inusitada que a Mad Lions teve em um dos jogos contra a PEN, inclusive a equipe brasileira, se liga. Kog'Maw has really high range, so it can basically do a similar thing to Zoe. But the problem with it is that we didn't really have any CC for me to hit any spells, so it was really hard to play this game. I don't think it was the correct pick, but I think with a different comp, it could work way better. So yeah, the idea is that you just match the poke with Zoe and you also outrange her later on in the game when you get levels in your ult. Você viu o que o Humanoid falou? Ele explicou o porquê do Kog'Maw. Eu lembro certinho nesse jogo, inclusive, que acho que eu tava na transmissão, né? Era um dia que eu tava na escala, e aí a gente ficou. Kog'Maw mid ainda, né? Pro Humanoid, um cara que gosta de fazer jogada, um cara que gosta de ir pra cima, fazer coisas diferenciadas, né? Tipo, o que tá acontecendo? Por que desse Kog? Foi até um desafio bastante legal pra gente, e a gente chegou numa conclusão parecida. Agora, o mais importante aqui é, perceba o nível de planejamento desse Kog'Maw. E não só o nível de planejamento, porque às vezes o cara teve um argumento simples, olha, a Zoe tem uma distância grande, então quando eu tiver minha ultimate no nível 16, considerando que o time vai escalar, que o jogo vai escalar, vai demorar um pouco mais, eu vou conseguir usar minha ultimate, né, aquela cusparada do Kog'Maw, lá na Zoe do outro lado. Então tá ótimo, essa foi a argumentação principal. Esse foi o planejamento principal. Agora, olha a importância dessa habilidade bem desenvolvida. O próprio Humanoid, quando perguntado sobre o Kog'Maw, contesta o próprio planejamento do time e quer melhorar nessa habilidade. Porque é assim que a gente melhora nas habilidades comportamentais, assim como em qualquer habilidade técnica, né? Você erra ou então vê uma coisa que poderia ter sido feito melhor, ele ficou, nossa, mas eu acho que a gente não fez muito bem, acho que poderia ter sido uma outra escolha, eu acho que esse Kog'Maw aqui foi mais ou menos. Então, olha a importância que um jogador profissional, campeão da LEC, de uma das maiores ligas de League of Legends do mundo, a Liga Europeia, dá para uma simples escolha, que é uma das escolhas, é um dos pontos do planejamento estratégico, né? Então, é muito interessante ver essa importância que o Humanoid dá a esse Kog'Maw e o quão o time da Mad Lions gosta de ousar, gosta de fazer coisas novas, tentar coisas novas, mas ao mesmo tempo fazer as coisas também com bastante parcimônia, né? Com bastante habilidade comportamental, com bastante soft skill, no caso, com bastante planejamento estratégico. E uma outra coisa importante, nesse jogo a Mad Lions ganhou, conseguiu sair com a vitória, claro. Mas, ainda assim, você vê que existe, dentro desse planejamento estratégico, não só do Humanoid, mas também de uma comunicação geral do time, uma preocupação bastante grande com os possíveis cenários. Olha, mas o Kog'Maw ele precisa do nível 16. Esse aqui é o melhor cenário, mas será que a gente vai chegar lá? E se não precisar? E se precisar? E se for pior? Qual é o cenário ideal? Qual é o cenário que deve acontecer? Tudo isso também faz parte da habilidade comportamental de planejamento estratégico, né? E é uma coisa que os caras consideram dentro do jogo o tempo inteiro, dentro do draft o tempo inteiro, e principalmente depois do jogo para poder rever e, como eu disse mais cedo, aprender a entender o que está acontecendo.
né, e fazer a coisa toda fluir da melhor maneira, né, e realmente praticar e desenvolver e evoluir a sua habilidade comportamental, no caso essa aí do planejamento estratégico. Então tá aí um dos exemplos do Humanoid que conseguiu chegar com a Mad Lions até as semifinais gerais do MSI 2021, então foi bastante longe no campeonato. Bom, na sequência a gente tem uma entrevista também que foi dada pelo FUD. Na verdade, um daqueles videozinhos, né, que a rapaziada faz ali, sentado num lugar bonitinho, né, tudo bem arrumado. O FUD, que é top laner da Cloud9, time americano, que obviamente venceu a sua liga também, né, sempre muito válido ressaltar que só os times que venceram as suas ligas estão no MSI. E ele comenta que depois de chegar na segunda fase do campeonato, que ainda é uma fase de grupos com os outros 5 times, e não conseguir vencer nada ainda ali, a situação da Cloud9 não está tão interessante. E ele cita duas coisas importantíssimas. Primeiro, a resiliência, e segundo, o Perkz, que fez uma parada que aparentemente ninguém estava ali pensando em fazer, ou pelo menos o Perkz que foi proativo. Se liga. I think right now we're sort of at the breaking point where we have to win, and if we lose even our next game, it feels like we're just out. Even though that might not be the case like stats wise, it's like it feels that way, that if we like lose another game, it's almost like unwinnable. I think Perkz, even after we just lost, he's still like encouraging everyone. He's still trying to say that we can still make it out. We're still like, even if we like lost our games, we can still play better in the next ones. I think it's important that everyone realizes that just because you played bad on one game, you can still play well in the next one. Como eu falei, primeiro de tudo, resiliência. Claramente o time ficou abalado. E aí talvez isso tenha transparecido um pouco mais na voz do FUD, não por uma inocência, mas talvez por uma liberdade maior de falar, ou até mesmo algo de ser mais verdadeiro, no sentido que ele é um cara novato na Cloud9, na liga dele, né, americana. Então, jogou muito bem, fez absurdos nos jogos que teve, e parece que escapou ali, porque às vezes o cara não fala muito o que está acontecendo realmente. Mas ali não, ele falou, cara, eu acho que se a gente perder, a gente vai quebrar. Mesmo que tenha vantagem matemática ainda, se a gente perde hoje, a gente quebra. Então isso mostra uma certa falta, ou pelo menos uma dificuldade muito grande, dada a pressão gigantesca, né, de resiliência, tá? E quem que é o cara que é mais experiente? Quem que é o cara que já fez milagres? Quem que é o cara que já ganhou praticamente tudo? O Perkz. E ele, que foi contratado recentemente para jogar na Cloud9, estava, né, no time da G2, enfim, na Liga Europeia, chegou e falou, não, rapaziada, se a gente perder aqui, a gente pode dar o melhor, vamos fazer assim, foi lá, conversou com um, conversou com o outro. Isso é habilidade de tanto liderança, né, soft skill de liderança, mesclada com a soft skill de resiliência. Porque a resiliência é basicamente você não alterar o jeito que você vai jogar, ou o jeito que você está pensando, depois de ser mexido ali. Ou seja, o cara foi lá, perdeu 3, 4 vezes seguidas, qualquer um ficaria abalado, qualquer um ficaria bolado, mas a resiliência entraria. Você ficou bolado, ficou triste, beleza, mas vamos para frente, vamos voltar a fazer o que a gente iria fazer se não tivesse sido abalado por essas circunstâncias. E aí o Perkz demonstrou muito bem essas soft skills, tanto é que no dia seguinte, ou melhor, nesse próprio dia mesmo, a Cloud9 conseguiu vencer da RNG, time chinês, né, que está sendo considerado um dos mais fortes do campeonato, inclusive está na grande final no momento dessa gravação. Depois acabou perdendo, realmente outros problemas, né, talvez de planejamento, talvez de execução, é uma junção de tudo que aconteceu, mas depois do que foi dito pelo Perkz, eles conseguiram voltar. E de novo, escancara pra gente a importância que é ser resiliente. Porque no alto nível, independente de estar no mercado de trabalho, numa situação sob pressão, na sua vida pessoal ou no jogo, independente se é solo kill ou não, cara, não ter a resiliência bem praticada, bem desenvolvida, é complicado. Mais uma vez, no LoLzinho você pratica a resiliência, e agora que você tá tendo esse insight, né, tendo essa noção de que faz isso, vai ficar com certeza muito mais tranquilo para você desenvolver essa habilidade comportamental tão importante para qualquer área da sua vida. E agora vamos para uma entrevista de jogador brasileiro, né? A gente sabe que o resultado da PEN não foi o melhor do mundo, porém, o robô
que ficou famosíssimo aqui no Brasil, já era, né, bastante conhecido aí durante o MSI, teve até o hashtag Hobbs Day, né, no meio da confusão toda ali, deu essa entrevista falando sobre algo que ele sentiu diferença em jogar lá fora e jogar aqui no Brasil. Se liga só no que ele falou. Cara, pra ser sincero, o que eu senti mais diferença foi o conjunto de jungle com as lanes. Eu acho que a galera que tem uma sinergia muito boa. E no Brasil, talvez a gente peque um pouco nisso. E aqui, as lanes também são muito estáveis e muito fortes. Então, são coisas que no Brasil eu não tô tão acostumado a jogar contra. Mas acho que eu consigo me adaptar bem aqui. Primeiro de tudo, ele fala de sinergia, né? De junção de jogo dos laners em geral com o seu caçador. Isso é sinergia. E a sinergia, ela parte de 3 coisas. Primeiro, planejamento. Segundo, comunicação. E terceiro, tomada de decisão. Essas 3 questões são habilidades comportamentais. Como assim, Tonela? Por que sinergia vem disso aí? Bom, primeiro que você tem que saber a tomada de decisão padrão do seu time e tomar essa decisão junto com ele. Né? E você desenvolver a habilidade de tomada de decisão significa considerar várias coisas que estão acontecendo, considerar o que o seu time gosta de fazer, não gosta, qual o seu planejamento estratégico e tomar essa decisão. Todo mundo tomando a decisão na mesma página é basicamente a sinergia. Para auxiliar nesse processo, nessa questão, você precisa ter uma comunicação muito boa, porque se a sua comunicação falhar, o cara entende uma coisa, o outro entende outra, os dois estão tomando decisão, mas está sendo uma decisão torta, então também não funciona para sinergia. E claro, a base de tudo, o alicerce de tudo, é com certeza o planejamento estratégico, porque você só vai tomar uma decisão baseada em algo que você planejou. É assim que funciona no alto nível de LoL, é assim que funciona no LoL competitivo, é assim que funciona no mercado de trabalho e é assim que funciona na sua vida também, né? Principalmente no LoL e no mercado de trabalho. Na vida, às vezes, você mete uns loucos, mas no LoL e no mercado de trabalho não dá para sair metendo louco o tempo inteiro, achando que vai funcionar e que vai conseguir grandes resultados com isso. E aí você percebe que ele fala, eu acho que eu tô me adaptando, né? No Brasil eu não estava tão acostumado e tudo mais. E isso também prova de que as habilidades comportamentais são praticadas. Quando você coloca elas em jogo, quando você vai subir no próximo nível, você vai melhorando. É tipo uma academia, você começa com 2 kg, depois 5, depois 10 e vai subindo. É a mesma coisa, né? Então, isso é muito legal da gente acompanhar. Agora, você quer dar uma olhada em também um exemplo do MSI, de como que essa sinergia faz a diferença dentro de jogo? Se liga só nesse exemplo. Primeiro de tudo, tá aí a eliminação que aconteceu do Armut em cima do Khan. O Khan deu uma exagerada, falou, não, agora é meu momento, vou me consagrar. Não rolou. A risadinha do Armut tá de boa. Agora, olha o que acontece, vamos tentar pegar todos os detalhes. Depois dessa eliminação, o Khan voltou pra rota, tá ali pegando os seus minions embaixo da torre. Com isso, a Mad sabe que pode invadir a selva da DK, uma vez que o Khan não tem como sair da torre, porque ele tá pegando os minions, ele não pode ficar tão atrás. Graças a isso também, o turno passa a ser da Damwon. Eles colocam pressão com o Showmaker na rota do meio, o Canyon aparece por ali também para auxiliar o Showmaker a sair da sua própria rota, ele vai fazer uma graça ali em cima do Humanoid, consegue fazer isso, é um Yone, e o mais importante é, depois da ação da Mad, que foi entrar na selva adversária por parte do Elioia, a DK responde fazendo esse arauto. Nossa, Tonela, mas por que não fazer esse arauto tal pela Mad? O Elioia tinha um plano de jogo, com certeza para ele que é um Udyr é interessante estar sempre à frente do nível. O Beryl sai da rota inferior, dá recall no tempo certo para poder fazer uma massa aqui, se juntar aos seus companheiros buscando a vantagem numérica ali naquele momento. Logo na sequência o Ghost fica na rota do meio, também subindo para que não houvesse uma pressão gigantesca da Mad, eles pudessem bater na torre, coisa que ninguém quer, claro. Logo na sequência, o Ghost sai, deixa a onda de minions para o Showmaker. Existe também uma ultimate ali do Beryl para trazer o Ghost para a rota inferior, sabendo que a Mad invadiria, né, a selva da DK, então você pode ver que o Beryl ultou um pouco mais recuado, um pouco mais seguro. Com isso a Mad opta também, né, por punir, extrair alguma coisa da situação, entrar na selva adversária, tira o vermelho do Canyon e a situação geral fica em Canyon sem o seu vermelho, 2 níveis atrás do Elioia, porém com o arauto, e o Elioia conseguindo aí manter-se à frente do nível e também conseguindo cobrar alguma coisa desse arauto da DK. Tá, Tonela, mas o que é isso? O que é sinergia? Calmou. Com muita coisa ao mesmo tempo. Tá, vamos por parte. Por que a sinergia foi importante nos dois lados? E aqui entra muito do que o Robô falou dessa sinergia de jungler com os seus laners. O Showmaker, ele só deu pressão no meio porque ele sabia que o time adversário estava invadindo.
E ele só consegue dar essa pressão no meio também porque o Canyon chegou. Então, se passa alguém no Rio, o Showmaker tá muito esperto para que o Canyon junto com ele consigam essa eliminação, e no 5v4 não tem nada que a Mad possa fazer para contestar aquele arauto. Ninguém vai pular para sair roubando no milagre, não faz muito sentido. Então a presença do Canyon foi correta, o jeito que o Khan jogou também foi correto. Ele poderia ter saído da sua torre, mas ele não tem muito porquê isso, a função dele é justamente pegar nível no jogo, como um Ornn, para depois voltar e utilizar bem o seu kit, mas é a experiência que ele quer, não é necessariamente ouro. Então ele tem que se manter ali, mas ele não tem que se matar tentando pegar a eliminação aleatoriamente, vou brigar com os caras estão na minha selva, não. Então entenda que o posicionamento do Canyon habilita o Showmaker a fazer o que ele tem que fazer, o Khan também protege, o Beryl também, nessa sinergia, toma a decisão de dar recall, voltar, comunica pro seu time disso, o ADC vai pro meio para também não perder minion, depois volta sabendo que ele tem a ultimate do TK, que não vai fazer falta nenhuma nesse momento do jogo, para poder voltar para sua rota, e tudo isso de maneira muito segura, né? E muito segura, melhor dizendo. E aí você vê na Mad, por exemplo, é a mesma coisa. Eles sabem que eles não vão conseguir contestar o arauto, mas pelo menos o Elioy entrou na selva inimiga, então vamos entrar de novo, rouba o vermelho, dificulta um pouquinho do gank, né? O Rumble não é tão dependente assim do bônus vermelho, mas dá uma dificultada naquele gank, né? Pega a experiência, que é o mais importante de tudo, domina a selva inimiga, então você vê que os dois times têm decisões muito boas em vários quesitos, né? A própria Mad também deu pressão no meio para poder fazer o Elioy entrar na selva inimiga, então existe também essa sinergia, e mais uma vez, tudo isso por conta do planejamento, que do Elioy já era ficar à frente em nível com o seu Dir, é isso que ele quer fazer contra o Rumble, e do Rumble de pegar o arauto, que é muito importante quando você tá jogando para um Yone, que quer splitar, que quer abrir essa possibilidade de avanço em rotas laterais, também de comunicação, porque sem isso nada aconteceria, e claro, de tomada de decisão para executar tudo que precisa, tá aí. Mais importâncias das soft skills. E é isso, cara, curtiu? Muito legal, né? Então deu pra gente ver pouquíssimos exemplos, porque a cada momento, a cada segundo, a cada minion, isso tudo que a gente tá falando de tomada de decisão, liderança, planejamento estratégico, trabalho em equipe, resiliência, comunicação, feedback, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. São todas habilidades que estão ali complementando a habilidade de clicar o mouse no minion no momento correto, usar uma skill e etc. Então, realmente, é muito, muito importante e é o que faz a diferença, as habilidades comportamentais, nesse altíssimo nível de LoL. A gente conseguiu ver isso na prática, beleza? Deixa então o seu curtir, enfim, independente da plataforma que você estiver vendo esse conteúdo, dá um salve aqui na postagem e tamo junto, espero que tenha curtido, também já se inscreve, já segue, para não perder absolutamente nenhum conteúdo da GG Educate. Semana que vem estou de volta com mais alguma coisa aí falando sobre as soft skills. Demorou? Um grande abraço e tchau!